o ideal da cavalaria era uma coisa muito própria para a Idade Média, né? Você queria ser um cavaleiro, quer dizer, o cavaleiro com essas virtudes, pela primeira vez, cristãs, né? Porque antes, na Idade Média, você tinha o Império Romano ali, né? Então você ter que não existiam no Império Romano essas virtudes cristãs de humildade, você ajudar o próximo, né? Defender os fracos, aquela coisa toda. Essa parte mais nobre, né? Então, por isso que é envolto em muito glamour também. Enfim, essa coisa da cavalaria. A cavalaria, ela ganhou, historicamente, essa força, porque vamos lembrar que no período romano não existiam os famosos estribos, né, cara? Que a gente via hoje. Hoje você bota o pé, o estribo é que você bota o pé e sobe no cavalo. Como você não tinha estribo, a cavalaria romana ela era muito eficiente, né? Você não tinha o poder, né? Você jogar a lança em alguém, você pode ser arremessado para trás. Com o estribo, quer dizer, a cavalaria ganhou muito poder e virou a principal arma da Idade Média. Então, o ideal de qualquer um era ser um cavaleiro, né, um guerreiro sob cavalo, porque para você ter um cavalo também você precisava ser um nobre, era caríssimo. Para manter ele, né? Equipamento. Né? Você quase que era. Você ter um cavalo com armadura era o preço quase de você comprar um tanque de guerra. Né? Então. E aí você cultivava esse ideal, você ser um cavaleiro poderoso, um nobre, e ainda por cima, né, ter essas virtudes cavalheirescas e tal. É que eu lembrei disso, porque antes aqui de começar... Perdão. Quebrar também as coisas, né? Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender isso. Antes de começar a gravação, eu comentei do Coração de Cavaleiro. Isso. O filme do Heath Ledger, né, que é justamente essa ideia desse universo onde parece que não existe casta e nem dinheiro. Porque ele é esse cara que chega do nada e começa a treinar, acende e ele vira tipo assim, o principal cavaleiro do reino é esse cara. Mas não era assim que a banda tocava, né? Não é tão simples assim, o pobre que chega do nada e acende e vira esse grande herói, né? Nesse filme, aliás, tem o lance das justas, né? Que é tipo um cavaleiro contra o outro, saem correndo com as lanças e derrubar o inimigo, né? Isso aí era justamente, olha só. Trocadilho não intencional, as justas eram primeiro era um treinamento de guerra e depois virou uma competição, né, cara? E também, já que a gente tá falando em filme, já a gente falou em justa, né? Tem um filme, na verdade, um livro muito interessante que chama-se O Último Duelo, né? Que conta a história do último Trial by Combat, o último julgamento por combate da Europa, que aconteceu na França, né? E era realmente, assim, um combate completo. O combate completo começava com a justa, né? O que é a justa? 2 cavalos, né? Indo em direção ao outro com as lanças, né? Até cada um se acertar e tudo. Aí, no caso, como era uma luta até a morte, se você caísse no chão, continuava a batalha com outras armas, a espada, enfim, a espada curta, massa, a lança, o escudo e tal. Mas, de fato, se tornou, no final da Idade Média, no início era um treinamento militar. Depois se tornou também um campeonato, né? Uma competição e tal. Um UFC um pouco mais violento, né? Sabe que eu acho que nem era tão mais violento, no sentido de que você tinha até... Quando era o campeonato, você não tinha ponto na lança, né? Não tinha ponta, mas claro, você dava aquele impacto, aquele porradão. Às vezes você quebrava a lança, né? Mas era controlado. Aliás, é legal tu falar isso, porque agora eu lembrei do filme Coração. No filme tinha um lance da ponta ser de ferro, ou ser de madeira, Sim. né? Inclusive, rola que o vilão, ele bota uma ponta que não deveria, porque era pra competição. É tipo tu usar chuteira de trava de ferro. De ferro. Aí é tipo pra matar, né? O que fizeram naquele set de filmagem. Eu acho que corta isso, porque a pessoa morreu, né? Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. Bom, é tipo, esse filme tem isso, e inclusive o vilãozinho vai lá e coloca uma ponta, e aí eles falam, não, tu não pode fazer isso, é errado, mas é porque ele queria acabar com o Heath Ledger, justamente porque ele era um underdog, né? O cara que veio do nada e conseguiu ascender, ser um grande guerreiro, cair nas graças do povo, né? Ele é tipo o Rock Balboa da justa. Medieval. Em termos literários, eu acho isso interessante, porque mostra justamente um herói, quer dizer, o herói que é o personagem principal que vai conhecendo aquele ambiente. Então, é interessante, em termos narrativos, ele ser de fora do ambiente, né? Ele ser um cara que não conhece aquilo. O outro exemplo de filme assim, que não é bem medieval, mas, enfim, nem ocidental, que é o Samurai, né? O Último Samurai. O Último Samurai, com o Tom Cruise, né? E é interessante porque você também vê isso, né? O Tom Cruise, porra, o cara, como é que ele vai conseguir chegar ao ponto de duelar assim como os grandes samurais? Ele
chega aos pés do Samurai. Mas é porque, claro, em termos narrativos, você tem que colocar um cara de fora para aprender, conhecer os costumes, né? Conhecer as técnicas e viver toda aquela... Em termos narrativos, a percepção que eu tenho é que o conceito de linhagem, ele costuma ser usado para personagens, entre aspas, do mal, entendeu? Porque a linhagem, tu já tá herdando alguma coisa. Então, o cavaleiro, ele tem uma linhagem, entendeu? Ele já vem de uma família que tem bens, que já tem, sabe, o ensino do combate ali no meio e tal. Sim. E isso na narrativa não enche tantos olhos da gente, sabe? É como começou o Big Brother amanhã, aí do nada entra a filha do Silvio Santos no Big Brother. Pô, daí tu fica tipo, tá, mas peraí, ela já chegou lá, entendeu? Uhum. Eu quero ver o cara que não tem nada ascendendo. Eu quero ver o Davi Brito vencer. Você trabalhou no navio de quê? Navio de cruzeiro. De quê? E aí, em termos narrativos, eu acho que sempre, quase sempre, deve acontecer essa subversão, entendeu? Sabe onde é que acontece muito isso? Na trilogia do Rei Arthur, do Bernard Cornwell, né? Porque ele conta a história do Dorfal, que é tipo um personagem que ele faz pra trama, baseado num monge real, mas é como se fosse uma testemunha ocular de tudo que aconteceu nesse período medieval. Então, tipo Forrest Gump. É tipo um Forrest Gump, ele tava por dentro de tudo, ele viu as batalhas, ele conheceu o Lancelot, ele conheceu o Galahad, e é justamente isso que tá falando. Na história desse livro, dessa trilogia, né, o Arthur, ele não tem ali uma linhagem sagrada como deveria ser, porque ele é um bastardo. Só que ele é um cara honrado, ele é um cara que consegue conquistar as coisas, as pessoas respeitam ele. O Durfal também, ele é um filho de escrava, né, uma escrava saxã, e mesmo assim, por ser um cara honrado, ele vai conseguindo alçar. E justamente quem tem uma linhagem boa, que é o Lancelot, no livro é um pau no cu, é um cara desgraçado, assim, muito vaidoso, que não quer, covarde, não quer se meter nas batalhas. Então é justamente isso que tu falou, tipo, na história, geralmente, a linhagem ela vai estar associada a isso e tem que ter um sentido de catarse, né? Uhum. Quando tu vai pra vida real, um monte de injustiça acontece e tudo bem, né? Não tem que fazer sentido, porque a história é história, né? Mas dentro desse negócio da literatura, nos filmes, tem que ter o bonzinho, tem que ter o malvado, tem que ter essas histórias, né? Se trata de ponto de vista, né? Quer dizer, pelo ponto de vista, claro, se você está trazendo um ponto de vista seu, o outro vai ser sempre o antagonista, né? Claro, até na vida real, no sentido de que não vai ser um vilão, nem vai ser um cara do mal, mas às vezes tem um conflito, né? Nesse conflito você está defendendo seu ponto de vista, o cara está defendendo o outro, e, né, nas histórias isso é amplificado. Nessa trilogia do Bernard Cornwell é muito boa, a trilogia literária, né? Que é o Senhor do Inverno, né? O Inimigo de Deus? Inimigo de Deus, Excalibur. Nessa ordem, eu acho, né? Excalibur é o terceiro. É o terceiro e último, né? Que gerou uma série horrenda. Horrorosa. Horrenda. Muito ruim. Que foi cancelada, inclusive, na primeira temporada, né? Uma pena. É que não tinha como ir além, né? Não tinha como ir além. Mas assim, dentro do Bernard Cornwell tem aquela do Último Rei? Não? Tem o Last Kingdom, né? É boa. As primeiras temporadas são boas, tal, mas também, na verdade, do Last Kingdom, eu gosto muito, inclusive, da série literária, mas ela se repete muito. Na verdade, são 13 livros, cara. Porra! Tudo isso? Então é difícil você, em 13 livros, também trazer muita coisa nova. Sim. Eu gosto muito da série literária, mas a série de televisão, acho que tem que, né, vai perdendo um pouquinho e acaba sendo encerrada antes da hora, né? Aliás, mas não é tão ruim, porque essa essa é sofrida. do rei, chama-se Winter King, né? Uhum. A série de televisão é bem ruim, cara. Nossa, é muito ruim. É sofrida. Eu terminei a trilogia do Bernard Cornwell, daí fiquei interessado em ver a série, mas pô, não tem como. E o livro é bem legal, inclusive. Assim, o lance... Tem até em áudio. Eu fiz no Audible, né? Tem ela inteiro. Tem também pra ler, aí escolhe como preferir. Mas a narrativa é muito legal. É muito legal porque ele tenta passar uma noção de como é que seria o Rei Arthur se fosse real, né? E esse justamente é o problema da série. Tá falando aí de uma série que provavelmente ninguém assistiu. Mas, não. Mas o problema da série de televisão é que ela traz muitas coisas modernas, muitas alterações modernas. E o grande diferencial dessa série literária do Cornwell, né, é que é justamente você pegar toda aquela lenda do Arthur, que você via como lendária, né, inclusive com armaduras brilhantes, coisa que não existia naquele período. Sim, era tudo cota, né? E aí você traz como é que seria o Rei Arthur se de fato existisse. Então ele tem uma pegada muito histórica. Então, e a série, trazendo coisas modernas, ela tira tudo que era mais importante da coisa. Uhum. Mas leiam, né, essa trilogia do Cornwell, que é excelente. No Brasil chama-se Crônicas de Arthur, Warlord Chronicles, né? Isso aí, no inglês. Isso aí. Sobre Rei Arthur, esse é o que
É o que mais foi adaptado já na história, né? Popular, talvez, né? Tu assistiu o filme do Clive Owen, aquele de 2004, eu acho? Sim. Sim. Ele tem um lance que ele encontra uma... É meio estranho que é uma celta, né? Não fazia muito sentido aquilo historicamente naquela época, né? Não, acho que era um celta, sim. Era celta ou não era? Era de origem celta. Origem celta, isso, né? Fala-se muito mal desse filme. Eu não acho esse filme tão ruim quanto o pessoal fala. Não, acho que o pessoal caga em cima necessariamente. Eu acho que o filme não é excelente, mas é um filme interessante. Fala também sobre... Também tenta fazer isso. Tenta trazer o Rei Arthur pra... Dá uma adaptada. Dar uma adaptada, porque seria real. Ele é um centurião, né? Ele é romano que veio... É, um último romano. Assim, Que faz sentido com aquele período histórico de Roma meio que se espalhando pela Europa, né? Exato. E chegando ali na Britânia, daí tinham vários povos batalhando, e aí ele vem como um... Tem uma cena desse filme, chama-se King Arthur, né? Rei Arthur do Clive Owen, como você falou. Que eu acho muito legal, cara. Que eles vão tirar uma galera que tá numa... Enfim, salvar uma galera que tá numa fazenda lá e tal. E o garoto tá vestido como romano. E ele não sabe que Roma caiu. Olha como isso... Eu acho isso interessantíssimo, porque é aquela coisa que a informação demorava para chegar e tal. E isso, quando você vai estudar a história, cara, é incrível. Quando você vê as legiões romanas, você vê a data final da Legião Romana, é uma data que às vezes termina muito depois do Império ter terminado. Sim. Então você imagina que aqueles caras lá em cima, cara, perto da Germânia, estavam lá ainda defendendo o Império, sabe, cara? Eu acho isso com aquelas... Pô, isso você já tava na Idade Média, cara. Os caras achando que eram romanos. Defendendo... Eu acho isso fascinante, maneiraço. E sem os caras com os galhardetes, essas bandeiras lá, sabe? E já passou, cara. Interessante.